Olá, eu sou Ana Rita de Souza, neuropsicóloga, e hoje o bate-papo é com a Natália, fonoaudióloga, sobre diversos temas sobre fonoaudiologia. Obrigada, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Ana, eu que agradeço a oportunidade e o convite. O que os familiares devem fazer quando suspeitarem de alguma questão auditiva, na fala, enfim, relacionada à sua área de atuação? A primeira coisa que eles devem fazer é procurar um otorrinolaringologista, um médico, para que faça o exame clínico e veja se não tem nenhum impedimento no ouvido que esteja impedindo a audição ou o desenvolvimento da linguagem. Depois de feito isso, o próprio médico vai encaminhar para os exames necessários. O exame mais comum é a audiometria, que vai medir, quantificar o quanto a criança, o adulto ou o idoso ouve. Mas tem outros exames mais específicos também, que aí vai ser avaliado caso a caso. Eu ouço algumas dúvidas sobre o uso do aparelho auditivo. Como que é feita essa adaptação? Como que se faz o diagnóstico dessa necessidade do uso desse aparelho? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O aparelho auditivo, ele é indicado pelo médico a partir da finalização dos exames, que o diagnóstico vai ser fechado para ver a real necessidade do uso do aparelho. A partir do momento que foi indicado o uso do aparelho auditivo, o paciente deve procurar um fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo vai selecionar o aparelho que ele deve usar. Então, cada aparelho é específico para cada perda auditiva, a idade da pessoa que vai usar, a vida social. Então, a gente tem que avaliar vários critérios para saber qual aparelho vai atender a necessidade daquele paciente. Depois de selecionado o aparelho, o paciente vai passar por um teste, independente da idade, desde criança até idoso, para a gente ter certeza de que vai atender as necessidades dele. Então, no meu consultório, eu libero o aparelho auditivo sem custo, sem compromisso, ele vai para casa, ele participa das situações que ele já está acostumado para ver se realmente o aparelho vai atender as necessidades dele. E aí, finalizado o teste, aí ele efetua a compra. Mesmo depois da compra, ainda tem toda a assistência que a gente dá, porque a adaptação não é de imediato. Então a gente vai fazer todo o acompanhamento até que ele esteja bem adaptado. E essa adaptação do aparelho, ela é difícil, é demorada? Olha, varia muito de pessoa para pessoa, mas quando o aparelho é bem selecionado, é um aparelho de qualidade, quando essa seleção foi feita por um fonoaudiólogo especializado, ela é muito mais tranquila. A família tem que estar muito bem orientada e a gente sempre diz que não é um ouvido novo. Então, algumas dificuldades vão aparecer, por isso que essa assistência tem que ser feita, assim, às vezes de semana em semana, mês a mês, alguns ajustes a gente vai fazendo no aparelho para que ele esteja personalizado para aquela pessoa que esteja usando. E o entendimento, ele demora um pouquinho mais para acontecer. Então, todo mundo tem que ter um pouquinho de paciência, porque primeiro o cérebro vai receber esse som de novo. Por isso que o paciente tem que colocar o aparelho em um lugar que ele vá ter assistência quando ele precisar. Porque os ajustes vão ser necessários, no começo a gente tem que ter um contato bem próximo, até que o aparelho esteja personalizado para ele consiga ir espaçando essas consultas. Às vezes os pais, os familiares me questionam muito sobre a questão da desatenção relacionada ao fato de ouvir bem ou não. Então as pessoas falam assim, às vezes eu chamo, ele não responde. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, pode ser uma questão auditiva sim. Aliás, a primeira coisa que a gente tem que excluir. Mas pode não ser. Hoje tem os testes objetivos, desde quando a criança nasce, ela tem que ser submetida ao teste da orelhinha, pra gente já excluir mesmo qualquer questão auditiva. E depois disso, se a criança teve otite, dor de ouvido com muita frequência, se tem algum tipo de alergia que sempre fica obstruído, é importante que esse acompanhamento auditivo seja feito. Ou que ela tenha algum fator de risco, que a gente chama, se ela for prematura, se ela usou antibiótico com muita frequência, alguns antibióticos específicos. Então tem várias coisas que podem trazer problema de audição para a criança.
mas pode ser que ela não tenha nada auditivo, que seja ou comportamental ou neurológico, então precisa ser feita uma avaliação mesmo. Por isso que é importante, identificou um comportamento diferente, já vai procurar uma avaliação. O que a criança pode estar apresentando, tudo que a gente descobrir no início, o prognóstico é muito melhor. Muito obrigada por ter aceito o convite, sua contribuição, tenho certeza que foi muito importante. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez.